Coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor agora, com gratidão, com alegria. É mais uma oportunidade que cada um de nós temos. Você deve, assim como eu, receber às vezes também aquelas imagens e aqueles vídeos de pessoas que em outros lugares do mundo, em outros países, em outras regiões, não têm a oportunidade de louvar a Deus com uma música, com um louvor como esse, livremente. Quantos não podem sair de casa? Às vezes falta para nós, essa manifestação de gratidão, das pequenas, das mínimas coisas até aquelas maiores que nos faz ficar entusiasmados e empolgados até quando a gente recebe. Poder estar na igreja, poder louvar a Deus. Nós que há poucos meses estávamos sem poder sair de casa. Não precisa da gente viajar para o outro lado do mundo, cruzar os oceanos, ir lá para o Oriente Médio ou para a Ásia. Nós mesmos, há pouco tempo atrás, não podíamos sequer sairmos de casa, inclusive, e eu diria principalmente, para vir à igreja, para ter esse momento. Tem gente que se quiser hoje, não só agora esse culto, mas pode ficar madrugada adentro para orar, para participar de mais reuniões, ouvir mais a palavra, falar com Deus, passar a madrugada, amanhecer o dia na igreja. Isso é bênção para nós. E eu digo isso porque o Senhor Jesus Cristo disse numa parábola: foste fiel no pouco e no muito te colocarei. E alguns precisam começar a trabalhar a questão da fidelidade. Começar a ver, a perceber, a valorizar, a reconhecer, a administrar essas coisas que hoje, talvez de tanto fazer, de fazer repetidas vezes, se tornou banal, mas as coisas de Deus nunca são banais. E eu quero que você fale isso com Deus agora: Senhor, não me deixa ver as coisas do Senhor como essa que agora eu posso ver, fazer, participar, realizar, contemplar de dentro. Não me deixa olhar para nenhuma dessas coisas como coisas banais. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas que há um ano atrás, como ontem ainda recebi uma, pedindo socorro: não estou conseguindo levantar da cama. Lembra de mim? Eu ia na igreja, estava aí toda segunda, toda sexta, todo domingo. Faz 4 dias que eu não tomo um banho, não levanto da cama, não tenho vida, não tenho saúde, perdi meu emprego, perdi meu casamento, meus filhos estão longe de mim. E quando você vai investigar, começou assim. As coisas de Deus tão importantes começaram a ser vistas como coisas banais. Mais um culto. Não é nada especial, estou aqui toda semana. Não, é só mais uma quarta, é só mais uma segunda, é só mais uma terça, é só mais uma quinta, é só mais um domingo, nunca é só mais um. Esse tem que ser especial. Para algumas coisas, esse tem que ser como o primeiro, para outras, esse tem que ser como o último. Eu vou dar tudo de mim aqui, Senhor. Não vou perder uma oportunidade. Não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor está esperando de mim, dar o meu melhor, entregar o meu melhor, derramar aqui o meu melhor, fazer de forma que o Senhor receba. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, eu te agradeço, é um privilégio para mim estar aqui hoje.
podendo falar da Tua palavra, podendo trazer aqui para cada um a mensagem do reino. Não é a minha mensagem, não é aquilo que eu creio, penso, não, é aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, a começar por mim. Eu sou grato, me sinto e me vejo privilegiado em poder estar aqui. O fato de estar aqui, de receber essa unção, meu Deus, e a unção é a palavra, essa direção fresca, é a direção do momento, é o que o Senhor tem. Nós nem sabemos ainda tudo o que o Senhor vai falar, como o Senhor vai trabalhar em cada um de nós essa noite, para que direção o Senhor vai nos levar, como o Senhor vai nos conduzir, nós não sabemos, mas nós estamos aqui, sabemos que esse é o lugar que o Senhor nos quer agora. Meu Deus, eu não tenho dúvida de que o Senhor não me quer e não quer nenhuma dessas pessoas em outro lugar, de que isso é uma atitude, de que esse é o lugar, de que esse é o momento, de que depois elas vão se arrepender. Eu sei que não, meu Deus. Eu tenho convicção e por isso eu te agradeço. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque, diferente de tanta gente que nós mesmos conhecemos, vivemos perto e convivemos com elas, nós temos esperança. Nós olhamos para o Senhor e a nossa fé está depositada no Senhor, a nossa esperança está depositada no Senhor. Eu oro agora, Senhor, e te peço, perdoa cada um dos nossos pensamentos, o que nós deixamos descer para o coração. Nos perdoa pelas palavras que nós falamos, que não vêm do Senhor. E perdoa também por aquelas que o Senhor nos ensinou, aquelas que o Senhor colocou na nossa boca, falou, declarou para nós, para que nós também declarássemos, repetíssemos, trouxéssemos de volta, mas não falamos, não cremos. Ou por timidez, ou por preguiça, ou por qualquer motivo, deixamos de fazer aquilo que o Senhor, meu Deus, determinou. Nos perdoa pelas obras, pelas atitudes tomadas na carne, não no espírito, onde o Senhor não pôde nos acompanhar. Nos perdoa, Senhor. Nós sabemos que o maior mal é o pecado, e nós não queremos, não aceitamos viver para o pecado, pelo pecado, dominados pelo pecado. Não, Senhor. Nós queremos que essa graça, esse favor do Senhor para quem crê seja derramado sobre nós, e que de dentro para fora Ele venha implodir em nós, meu Deus, revoltas, indignações, inconformismos, de coisas, situações, pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes que não cabem mais na nossa vida. E claro, Senhor, eu te peço, nos ajuda. Como o Senhor mesmo falou, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então esteja conosco, esteja aqui nesse ambiente, nesse templo que eu consagro ao Senhor mais uma vez. O Senhor nos indicou aqui, o Senhor nos trouxe aqui, para que isso aqui acontecesse, para que a Tua palavra fosse pregada, para que aqueles que creem no Senhor se reunissem neste lugar, meu Deus, para ouvirem a Tua palavra, para invocarem o Teu nome, para louvarem o Senhor, para engrandecerem o Teu nome, para fazerem a Tua vontade. Eis-nos aqui fazendo, meu Deus, o que o Senhor espera de nós neste lugar. Eu consagro ao Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui essa noite. E eu peço unção para nós, eu peço poder, eu entrego esse culto ao Senhor para que aqui não seja eu, mas o Senhor, e pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos guiar, nos conduzir e nos abençoar, que o Senhor fale, que o Senhor responda orações, que o Senhor opere, que o Senhor cause, meu Deus, aqui em tantos, e eu peço que em todos, na verdade, que o Senhor, meu Deus, nos ajude a ter a nossa mente, a nossa mentalidade, o entendimento das coisas, da vida que nós temos renovado pelo Senhor. Que hoje mais coisas caiam por terra, que mais dogmas, que mais lendas, que mais crenças caiam por terra, meu Deus. E que se levante, Senhor, verdades, e verdades absolutas, que são aquelas que o Senhor disse, aquelas que o Senhor tem, meu Deus, que pensamentos nossos sejam trocados e substituídos
pelos teus pensamentos. E que assim cresçamos e prossigamos em crescer, em aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração, e que assim venhamos prosperar em todas as coisas no Senhor. Eu te agradeço mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos conduza e nos abençoe nessa noite. É o que eu creio e peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. Diga, eu creio nisso. Amém? Pode sentar, por gentileza. Lembrando que nós estamos debaixo dessa promessa. A gente sempre tem que se ocupar, e a nossa ocupação começa com a nossa mente. Por isso eu sempre falo que se o ministério tivesse outro nome, que não esse, se não fosse Ministério Mudança de Vida, eu diria que se chamaria Ministério da Renovação do Entendimento. Porque se tem uma mensagem que a gente acredita e bate muito forte, é essa. A mensagem de que você precisa mudar. O entendimento, a visão, a perspectiva que você tem de vida. E quando nós colocamos força nisso, para substituir mesmo, tirar aquilo que a gente carrega uma vida inteira, aquilo que a gente tem, que recebeu dos pais, que aprendeu na vida, né? Muitos inclusive se gabam, né? E com certa razão, de que dificuldades, lutas, os problemas os forjaram, né? A tornarem-se pessoas fortes, pessoas resilientes. Isso é bom até um ponto, porque tem gente que não se tornou resiliente, precisa ter essa humildade para reconhecer. A pessoa se tornou dura. Ela é dura no geral. Ela é dura para todos. Ela é dura para Deus, por exemplo. Então ela percebe que tem coisas na vida dela que não estão como deveriam estar, mas ela é fechada. Ela ainda resiste. Ela ouve, por exemplo, algo. Como é que você percebe isso? Quando você ouve algo que é o contrário do que você está fazendo, que é o contrário do que você está praticando e você não faz nada. E aquilo que a bispa fala, é como se fosse degustar a comida. Essa aqui eu quero, eu vou pegar. Essa aqui eu não quero, eu não vou pegar. Eu não vou pegar então essa palavra, porque para essa eu estou fechado. Eu não acredito que eu tenho que mudar nisso aqui, e tem. Sem mudança, não tem mudança. Primeiro muda você, primeiro você muda. Muda dentro, muda a tua mente, muda a tua visão, muda a tua perspectiva para que depois as coisas ao seu redor mudem. É um engano você pensar diferente. Que estando na igreja, aliás, isso muito é falado, né? Vem para cá, não aqui, vem para cá, aqui na igreja, no trabalho tal, no culto tal, na unção tal, com o tal objeto, você vai ver mudança. E até, na verdade, são acontecimentos. Quantas pessoas, igual aconteceu com Jesus, de passar por ele, igual a viúva, a mulher do fluxo de sangue, tocar nele, num repente, ser curada. Quantos que numa situação ali, no encontro com Jesus, no encontro que eu digo, não um encontro profundo, não um encontro extenso, contínuo, mas aquele encontro casual ali, uma oração, um toque, às vezes a saliva, ser curado. Isso é bom,
é importante, é impactante, mas nós queremos mudança de vida. E mudança de vida você vai alcançar, você vai conquistar com a mudança primeiro da tua mente. E se uma pessoa não tiver humilde para reconhecer que tem pontos da vida dela que precisa de mudança, e ela colocar força de verdade nisso, ela não muda. Eu falava ainda no horário do meio-dia, de três maneiras, né? A minha visão daquela palavra que fala do Josué. A gente falou do Josué na segunda-feira, e o Josué lá no capítulo 24, ele diz assim para as pessoas, né? Olha, eu não sei quanto a vocês, né? Se vocês quiserem seguir os deuses além do Eufrates, dos seus antepassados, sigam. Se vocês quiserem seguir os deuses dos povos em que nós estamos habitando, os deuses dos amorreus, sigam. Mas quanto a mim e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu penso dessa palavra, inclusive falando para pais, e vale repetir isso aqui, porque muitos pais às vezes não conseguem assistir, não estavam aqui pelo horário, não conseguem assistir pelo horário. Eu falava que aí nós temos os 3 tipos de famílias possíveis hoje, né? A família de quem escolhe viver segundo os deuses além do Eufrates, os deuses dos antepassados, que são aquelas pessoas que não estão colocando força, que não estão fazendo diferente do que receberam dos pais, dos avós, dos tios e de quem quer que seja por quem foi criado. Então, direto a gente ouve nos testemunhos, nos destinos curados, as pessoas contando, eu passei isso em casa, eu tive isso com o meu pai, com a minha mãe, eu aprendi assim, eu recebi assim, eu vivi tal coisa, tal trauma, eu sofri tal situação, seja injustiça, seja pressão, seja abuso, e eu vivi isso, eu cresci vendo isso na minha infância. Olha o quanto que é difícil para você. Olha o quanto tem coisas que a gente precisa, assim, colocar toda a força para se libertar. Mas tem gente que o que recebeu é o que está passando para os filhos. Tem aqueles que são os deuses dos amorreus, deuses em cuja terra nós vivemos, como disse o Josué, que são aquelas pessoas que eu não creio de verdade, pelo menos aqui não, eu não acredito que tenha uma pessoa que siga à risca essa maneira de viver do mundo, aquilo que a internet tenta passar, essa maneira nova, muitas vezes essa maneira alternativa de viver, né? Eu estou falando de criar os filhos. Mas o que eu vejo às vezes são pais que estão tentando conciliar. E nessa conciliação é assim, não, eu quero que meu filho, ela ou ele tenha a palavra de Deus, que ele conheça a palavra, mas eu não quero meu filho bitolado. Eu não quero o meu filho excluído. Eu não quero meu filho também só na Bíblia. Eu quero que meu filho saiba do que está acontecendo, que ele tenha um convívio com seus amiguinhos, na escola, no mundo, que ele tenha a tecnologia mais atual, que ele saiba lidar, que ele tenha um pouco de tudo. Isso é desgraça. Porque é algo que você não tem controle. É algo que você pensa, não, é importante, precisa. E é onde você permite. Eu não vou nem dizer que você gera, porque não é algo ativo, mas essa permissividade, essa passividade, gera distúrbios.
E tem o terceiro tipo, que é o Josué. O Josué disse, vocês podem viver desse jeito ou daquele. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor, ele queria dizer o seguinte, eu vou ser ativo no ensinamento da minha família, dos meus filhos. Eu não vou ser aquela pessoa que eu quero um pouco dos deuses dos amorreus e vou ensinar a palavra. Ou que eu vou olhar lá para trás, para a cultura dos meus pais, dos meus avós, ver o que eles faziam, quantos deuses serviam e vou passar isso para frente. Não, eu vou servir o Senhor. Eu vou pagar o preço, quer dizer, eu vou ensinar para o meu filho que ele tem que aprender da palavra, que ele tem que saber da palavra. Eu vou mostrar para o meu filho o que não é bom para ele, o que é nocivo, o que destrói, o que arruína, o que arrebenta com a vida dele. Então, para isso, qual que é a dificuldade? Aí depois ainda li o que está lá no Provérbio 22, 6, que diz, instrui o menino o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie dele. O que está acontecendo? Os pais, eles estão fazendo assim, eles vêm para a igreja, a maioria uma vez por semana, né? A maioria, tem gente que vem 2, 3, 4, tem gente que vem todo dia. Mas a maioria faz assim, vem uma vez por semana, traz o filho para a escolinha. Então, o que a criança aprendeu na escolinha, o que a criança ouviu na escolinha é a cota da semana. O pai, a mãe não fala de Deus, não ensina, não dá o exemplo, não investe. Quer dizer, o pai ou a mãe, ou os dois, eles são passivos, então eles contam que aquelas, vamos dizer muito, 3 horas de semana vai ser o suficiente para aquela criança crescer assim, um homem, uma mulher de Deus. E no dia a dia não se fala de Deus, não se ora, não se corrige, pontua pontos que são importantes que a criança ouça dos pais. Isso não é para você. Isso não é bom, isso não acrescenta, isso não agrega, isso destrói, isso é ruim, isso é mal. Se você não instrui, o que a gente vê muito hoje? Eu falava isso, quando eu atendo pessoas, por exemplo, quando eu atendo pais, eu não atendo ímpio. Eu não saio aí fora para buscar quem tem problema. Pessoas que eu não saio buscando, procurando aí fora, não vou no shopping atender, não vou no parque, não vou no comércio. As pessoas vêm. E muitas vezes nós atendemos na igreja pais que estão na igreja e que de repente situações dos filhos estão estourando na face. Por que estão estourando? Porque são pais reativos. E os pais reativos de hoje foram os pais passivos no passado. Foram os pais que terceirizaram para alguns setores a criação, a doutrinação e a educação dos filhos. Eu não falo educação, ensinar português, matemática, ciências, estudos sociais. Eu digo a educação de comportamento. Inclusive terceirizou para a igreja. E a igreja ajuda. A igreja cumpre com um papel. Mas eu repito, 3 horas por semana não vai formar o seu filho como ele tem que ser formado. Você está entendendo? Então, na época que a pessoa tem, quanto mais novo, mais esponjosa é uma criança. Eu falo esponjosa de absorção mesmo, de absorver tudo, absolutamente tudo, o que vê, o que convive, o que recebe, gestos, imagens, sons, palavras boas, palavras ruins, tudo ela recebe. Só que tem pai que não investiu no filho, não digo investir, comprar o tênis, o chinelo, o croque, a roupa, o brinquedo, comprar essa bonequinha que é $1 milhão aí, desse tamanho, né? Tem uma bonequinha aí que eu queria apertar a mão do cara que inventou ela. Não é esse investimento, eu estou dizendo o investimento do tempo, de falar, isso é bom, isso é de Deus,
de falar de Jesus, de falar do amor, de falar de comportamento, como deve ser o comportamento. Então, esses são os pais passivos. E os pais passivos de hoje, não dá para você voltar mais lá atrás, o ano passado, o ano retrasado, 2, 3 anos, não dá para você voltar. Mas talvez você ainda seja um pai, uma mãe passiva. O dia da manhã você vai ser o pai e a mãe reativo, que é aquele pai que aí o filho começa a ter problema, começa a viver aquele monte de desacertos, de situações que você não quer, não vai ficar satisfeito, vai ficar entristecido, vai ficar amargurado, e agora o que eu faço? Eu estava na igreja, mas ó a falsa sensação, mas eu criei o meu filho na igreja. Não, você apenas levava para a igreja. Então, antes de entrar na palavra, que essa não é a palavra, eu quero chamar a atenção de todos os pais para isso. Porque a bispa ainda falou semana passada, o diabo não é um sujeito passivo. O diabo ele está penetrando aos poucos, inclusive até na igreja. O diabo está entrando daqui, está entrando de lá, entrando com uma mensagem aqui. Antes, muitas mensagens eram subliminares, agora as mensagens já são escancaradas, descaradas. Essas ideias, ideologias, esses pensamentos tidos como atuais, modernos, progressistas, que na verdade é uma desgraça para a sua família. Então a gente, como o Josué pregou, a gente precisa se posicionar, falando inclusive dele, do Josué, pegando já uma carona na palavra de segunda. Tem gente que está aí só repetindo o pai e a mãe, dando a mesma educação para os filhos, só copiando deles, colando nos filhos. Falando a mesma língua, seja a língua de comunicação, seja a linguagem do amor errada, sem disposição, muitos ainda com preguiça, muitos assim acima da média, egoístas. Eu não tenho tempo, trabalho, corro, fico tanto tempo no trânsito, quando eu chego eu só quero relaxar, quero ver alguma coisa, quero sair para comer, quero ter o meu tempo. Frase da bispa, você teve filho agora, não pode mais ser egoísta. Tem que gastar tempo com essa criança. Tem que dedicar tempo a essa criança. Tempo para o bem, tempo para coisa difícil, para ensinar, para educar, para ser o muro, a parede que vai blindar a sua casa, que vai ser ali uma coluna, uma sustentação para que aquilo que está fora querendo entrar não entre. Vai ser o limite, não vai entrar na minha casa, não vai adentrar a minha casa. E aí, aquele versículo que todo pai cristão, toda mãe cristã conhece, mas infelizmente a maioria não pratica, que é instrui o menino. E instruir o menino é dia a dia. É o que você ouviu, aprendeu, fala para o teu filho. Igual foi a palavra de segunda uma coisa, eu quero que você saiba que isso vale e vale muito para os seus filhos. Tem muita coisa, a gente ouve as pessoas falando, eu falei e não aconteceu nada. Eu falei de tal situação, eu declarei e não aconteceu nada. Eu fiz uma declaração poderosa e não aconteceu nada. A Bíblia, não eu, diz que a palavra tem poder. Então tem coisas realmente que você fala para os teus filhos, você já está falando há um tempo, e muitos pais começam a falar coisas boas, coisas certas, começam a repetir a palavra de Deus, começam a repetir versículos, e de repente quer, em um mês, já ter um resultado, vê a criança já tendo uma desenvoltura, como se fosse um pastor dentro de casa. Eu não vi mudança. Não pare de fazer o que é certo, continua falando, continua repetindo o que é bom, o que é certo, o que constrói, o que edifica. Os comportamentos e os hábitos que você já entendeu, que já foi detectado aí, e isso é renovação de mente, isso aqui não está correto, isso aqui era meu pai que fazia comigo, nunca me ajudou em nada, isso aqui era minha mãe que fazia comigo, nunca me levou a crescimento, nunca me fez prosperar, isso aqui não foi bom, corta.
Ah, mas já é automático, corta, então sai do automático, vai para o manual. Não, não vou mais fazer, não vou repetir. O que é bom e não deu resultado, insista. Ah, mas eu já fiz por tanto tempo. Não pare. Como disse o Senhor para o Josué, não pare de declarar as palavras do livro dessa lei. Declara sobre os teus filhos estão vendo, estão ouvindo, estão recebendo. Tem criança que é mais rápida para absorver e reagir, tem criança que é mais lenta. Você quer ver uma coisa, pega, olha para a letra do teu filho, olha para a letra dos amiguinhos dele, cada um tem uma letra. Tem criança que tem a letra redondinha, bonitinha, certinha, tem criança que tem a letra toda torta, que aquela coisa, aquele garrancho. Cada uma tem o seu tempo, o seu jeito, a sua maneira de receber, de absorver. Mas nós que temos consciência não podemos parar, encolher a nossa mão daquilo que é certo, porque o diabo não está parando. O diabo não desiste, o diabo não diminui a toada dele. Antes era pela TV, aí depois foi TV, foi videogame, depois foi internet, e aí é filme, é série, é desenho, é escola, aí já tem os professores que já querem a parte humana da coisa já interferir nisso, não estou dizendo de todos, óbvio, absolutamente, mas eu falava isso, tem situações que se fazem necessárias, às vezes você está vendo. Eu dei o exemplo do que a bispa fala, isso, quando ela falou a primeira vez isso, eu lembrei da minha infância. Que ela fala que todo ano ela passava, e isso aqui é uma mensagem para quem pensar assim, ó, será que isso aqui é uma indireta? Não, é uma direta essa, tá? Eu já estou te adiantando. Caso você pode pensar assim, será que é uma indireta? Não, essa é direta. E se você se passar na tua mente assim, será que é sermão encomendado? É. Para você, para o teu endereço, teu número, teu andar, tudo que é teu. Se couber, pega. A bispa, ela fala direto isso. E na primeira vez que ela falou, eu falei, olha, é verdade. Isso faz diferença. Todo fim de ano ela passava o fim de ano na casa dos parentes do Osmar, que é o marido dela. Quem já ouviu essa história? Todo fim de ano, que sabe, né, como é que é? Chega no fim de ano, Natal, Ano Novo, aquela coisa, tal, né? Se reúne. E quando ela se converteu né, indo para a igreja, ouvindo a palavra, e ela fala que essa fase ela ainda tinha aquela visão de quem estava nos usos, costumes, né, até aquela imposição mais dura. Mas teve aquele ano que ela foi e ela via palavrões, aquelas piadas imorais, aquela mesa regada à bebida, aquilo a incomodou. E foi aquele incômodo, esse aqui não é ambiente para mim. Isso aqui não é lugar para mim, isso aqui não está certo. Né? E sei lá o que mais ela deve ter pensado, eu creio que não é isso aqui, que eu não quero que os meus filhos cresçam e sejam isso aqui. Não quero que eles se pareçam com isso aqui, eu não quero que o dia da manhã, quando for o ponto alto, né, da vida deles, uma comemoração deles seja assim, não é o que eu estou ouvindo, não é o que eu estou aprendendo, eu já aprendi que isso aqui não é bom. O que ela fez no outro ano? Não foi. Teve crítica, teve comentário, teve objeção, até dentro de casa, mas ela pagou o preço. E ela sempre fala, desde quando ela passou a saber e pagou aquele preço, até hoje ela colhe resultados disso. Que ela não vê as pessoas que mantiveram esse comportamento colhendo. Eu lembro que era assim, a mesma coisa a família do meu pai. Era aquele povo que assim, tinha tudo isso, imoralidade, eram as conversas, o palavreado, era bebida, era um monte de coisa. E eu lembro que a minha mãe foi primeiro, se converteu, e lutava contra aquilo. E graças a Deus que ela afastou a gente daquele caminho, senão não sei como estaria cada um de nós. Então, às vezes você está vendo, e isso faz parte dos deuses, além do Eufrates, dos seus antepassados. Tem coisas que você está vendo aí com teus filhos,
se nessa tentativa de conciliar, de ainda manter alguns contatos, não, eu não quero que perca o contato com os tios, com os avós, com pessoas lá que eu gosto muito. A vida é feita de decisões. Tem coisas que você não tem o controle. Tem coisas que você está vendo que vai. Quantas pessoas a gente vê? Você quer ver uma fase que a gente ora muito, e é uma fase que às vezes até a gente está num grupo menor de pessoas, e vem assim aquele povo oprimido, aquele povo assim pesado, aquele povo, alguns até voltam se arrastando. O povo que viaja, que vai para essas festas e que volta. Quantas pessoas que voltam? Criança doente, criança que fica mal criada, né? Às vezes a própria família, não só a criança, mas os adultos que voltam com aquela carga, aquele peso. Porque foram lá, porque foram conviver. Você vai dizer, mas então a gente não pode ir no mundo. Não, mas tem coisa que você não tem controle, tem coisa que você tem. Você pode dizer, não é para mim, não cabe na minha vida. Não é o exemplo que eu quero passar para os meus filhos. Ficar junto, pega aquele espírito, aí um dia, 2 daquele espírito, você demora 1 mês para limpar, para libertar, para voltar e restabelecer a normalidade. Está valendo a pena isso? Então, mas não adianta você ver, perceber e não fazer nada. Aí é ano após ano, é situação após situação, é cena após cena, daqui a pouco está grande. E aí você começa a ver aqueles relances, você começa a ver, né, aquelas nuances de comportamento de daquele dia que você permitiu aquela situação. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ser radical? Seja. A gente tem que tomar a decisão do que a gente quer lá na frente. Você toma com a tua vida e você toma essa decisão com a vida dos teus filhos. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz por onde ele puder entrar, pegar, aliciar, por onde ele puder ali entrar. A Bíblia diz do joio e do trigo. Dentro da igreja, como é que o joio faz com o trigo, gente? Como é que ele faz com o trigo, o joio? Como é que ele faz? Ele entrelaça. Por que quando foi tirar o joio? Não tira não, porque você tira um, você vai arrancar o outro. Ele entrelaça no trigo, ele não fica ali só perto, ele vai lá e mistura. Então, uma coisa é isso acontecer, outra coisa sou eu ver, permitir e deixar isso continuar. Então, não seja passivo. A gente está chegando no final do ano, tem gente que está vivendo o melhor tempo da vida, a melhor fase da vida. Tem gente que está numa fase assim limpa espiritualmente, está bem, está estável, está crescendo, sabe? Está na crescente. Você não pode interromper isso. Talvez já fique empolgado, daqui a pouco é Natal, vai poder ir viajar, vai poder ir em tal lugar, comer muito, tal. Ok, coma, se divirta, mas não perca o foco e não abra mão daquilo que você já conquistou espiritualmente. Não troca o certo pelo duvidoso. E tem gente que não pode nem chamar algumas coisas de duvidosa, tem gente que já sabe que é má. Sabe o que a Bíblia diz do mal? Se afasta do que, gente? Se afasta do que está escrito? Não é do mal, parece mal para você, se afasta. Tem coisa que você está ouvindo agora, você sabe que é Deus falando com você. Esse ano... Eu falei isso hoje, eu falei, tem gente que eu sei, e está quebrado isso em nome de Jesus, está quebrado. Mas tem gente que vai nessas festas porque você leva uma bandeja e come à mesa, né? É ou não é? Quem tem família grande, pelo menos na minha época, funcionava assim. Na época que eu era criança, eu via. Né? Um leva farofa, né? Mas come de tudo, né? Maionese, churrasco, frango, peru, tender, aquele monte de ave que tem. Você não leva tudo, cada um leva um. Então, é mais fácil você fazer é mais fácil você providenciar do que fazer tudo, sozinho na tua casa, para pouca gente comer. Então, existe o lado da comodidade, mas a gente tem que priorizar
a parte que a gente tem conquistou com Deus. Está entendendo? Nem que for para você esse ano comer só aquele... Está quebrado, em nome de Jesus. Né? Mas que coma frango, sozinho, mas vale pouco com Deus. Sabe aquele pouco com Deus que você vai ter paz? Que você vai terminar o dia, vai olhar para as tuas crianças e vai falar, está tudo em paz, está tudo bem, está tudo crescendo. Amanhã é um novo dia melhor do que ontem, não vai ser um dia atribulado, não vai ser um dia de briga, de criança apanhando, de criança oprimida, de gente discutindo, da minha casa, um ambiente tomado pela opressão. Tem coisas que não têm preço. E a gente é que estabelece na vida da gente o que é mais caro para nós. Eu falo porque eu sei que chega novembro, você começa a ver LED aceso, o povo já começa a pensar só nisso. E tem gente que é nessa época do ano, que troca o santo, que está lhe proporcionando crescimento, avanço, progressos, pelo secular, do qual fugiu, buscando no santo cura, libertação e solução. Aí volta para o secular, pela comodidade. Não faça isso. Mantenha a tua mente atenta, ativa. Não, Senhor, me coloca temor. Essa é uma oração que a gente precisa fazer todo dia. Senhor, coloca temor. Coloca temor em mim, não deixa eu, pelos sentimentos, pelas emoções, né, o que pessoas me causam, o que o desejo me causa, não deixa eu cegar, eu ficar cego agora, deixar de fazer o que é certo, o que te agrada. Não, me mantenha no foco. Eu falei aqui na segunda, se você pode, não entrega só o último mês do teu ano para Deus, não, entrega esses 2 últimos. Já redobra a tua atenção, já investe mais em Deus, faz igual o Senhor falou para o Josué, dia e noite, todo dia, as repetições certas, as coisas certas, as atitudes certas, as obras certas, uma visão certa, bem focada no espiritual, nas coisas de Deus, naquilo que Deus espera de você, porque às vezes é igual Davi, o Davi ia bem, foi uma distração que custou anos, custou boa parte do reinado dele, que ele perdeu praticamente ali a mão do reinado de Israel, não de Judá, mas de Israel. Perdeu filhos, perdeu família, perdeu construções que ele gastou décadas por causa de uma. Foi só por causa daquilo? Não, mas começou naquilo. Tem coisa que a gente não precisa abrir porta para começar. E assim, o tempo que você vai deixar de viver aquilo são horas, é um dia. A gente não vive, nós não podemos mais ser aquele tipo de pessoa que vive um ano para chegar ali e resumir um ano em 2 dias. Não. Um dia tem que ser melhor do que o outro. Um dia superior ao outro. E isso só acontece se nós estivermos com o nosso foco em Deus. Amém? 1 Coríntios 16, 9, está escrito, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. A gente tem que se focar no que vem de Deus. Porque se focar no que vem de Deus, a tua força vem dele. E a nossa força, ela vem pelo que nós acreditamos da palavra. Então imagina que você tivesse diante de você essa mensagem, Deus falando, meu filho, eis que uma porta promissora e ampla está aberta para você. Mas há muitos adversários. No que você tem que se firmar? Na porta ou nos adversários? Sempre. Tem gente que diria assim, não, mas tem adversários. Sempre tem. Eu acho que foi na segunda que eu falei isso, não lembro se foi na segunda ou no domingo. Mas tem muita coisa que Deus não fala. Algumas ele fala desse tipo, que há muitos adversários.
para Canaã, quando o povo de Israel foi, Deus não falou que tinha gigante lá. Deus não falou que tinha inimigos enormes, muito maiores do que eles, porque não era esse que devia ser o foco deles. O foco deles devia ser a caminhada ali, eu preciso chegar até lá. Porque tem gente que é incrível, e é um incrível para o mal. Como que se a pessoa tiver diante dela uma palavra dessa, ela é capaz de anular a porta ampla, promissora, grande, e ela já começa a sofrer antecipadamente. Então, não, mas são muitos adversários. Não, mas são muitos adversários. Não, mas tem que tomar cuidado, são muitos adversários. Você é quem define quem você será. Você pode estar no melhor dia da sua vida, você pode estar vivendo o melhor momento, você pode estar vivendo assim o apogeu. Se você prestar bem atenção e procurar, você vai ver dificuldade, você vai ver problema, você vai ver coisas que são ali negativas. Mas, repito, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aqui em Mateus 11, eu vou ler primeiro na NVI, depois eu vou ler aquela tradução estendida que é amplificada. Mateus 11, 12, está escrito assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Quer dizer, não adianta você pensar e agir na tua vida em cada área. Isso aqui é para qualquer área. Eu gastei um tempo maior para falar de família, mas isso aqui é para qualquer área. Se você é aquela pessoa que ainda é o tipo de cristão passivo, que escuta o som da mensagem, do culto, da palavra, mas aquilo que você recebe, que é uma mensagem direta para você, algo do tipo, vai lá e faz. Algo como, vai lá e age assim. Se você não faz, você não está se apoderando do reino dos céus. Porque vamos falar a verdade, depois que a gente se converteu, algumas coisas que para nós eram normais, não ficaram mais difíceis? Ficaram ou não ficaram? Por que acontece isso? Você já se perguntou isso? Por que algumas coisas que antes para nós eram comuns, coisas que parece que a gente nem via, não percebia, por que depois, só depois da nossa conversão, da nossa entrega de vida a Deus, por que ficaram mais complexas? Por que ficaram, e não é só aparentemente, não é só uma impressão, não, é uma realidade, tem coisa que ficou mais pesada, mais difícil. Eu falo, por exemplo, tem gente, eu vejo isso, você quer ver, por exemplo, daqui a pouco terminar o culto, né, até meia-noite ainda, que a juventude, né, tem uma galera que fica ainda, né, mas dá 1h15, quem já ficou aqui a madrugada, aqui, quarta para quinta? Não, a madrugada, não é quem ficou no culto de jovens, não. Madrugada, virou a noite, quem já ficou? Vê que aí é 90% que baixou a mão já. Você vê, dá para contar nos dedos. Eu não estou dizendo que você tem que ficar não, que é menos por não ter ficado, mas o que eu vejo? Tem muita gente aqui que se eu perguntar, quem era noturno no mundo? O que é noturno? Aquela pessoa que gosta da noite, que fica na noite, que dormia de madrugada, que quando podia estava no baile, estava na boate, estava na festa, estava na rave, estava não sei onde. Gostava disso, ficava até altas horas. Quantas dessas que quando foram para ficar uma madrugada, é aquele peso, é aquela dificuldade, parece que 10 minutos se parecem 3 horas para passar. Verdade. Você vai orar na madrugada, uma vez uma pessoa falou assim, eu não sei o que acontece, eu orava assim, parece que eu tinha orado 50 minutos, a hora que eu olhava, só tinha orado 3. Eu olhava no relógio assim, que eu tinha uma impressão.
né, para ver o horário que era. Parece mais difícil, não é. Quando a gente vai para essa tradução aqui, está escrito assim: e desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus tem sofrido um violento ataque. E homens violentos o tomam pela força, como um prêmio precioso. Uma participação no reino celestial é buscada com o mais ardente zelo e esforço intenso. E se eu for para a amplificada mais atualizada, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violentos ataques. E homens violentos o agarram à força, como um prêmio precioso. Se a tua fé ela pode se manifestar por palavras, a tua fé pode se manifestar com atitudes, com obras, mas se seja qual for essa obra, essa reação, essa palavra, se não tiver força, e a palavra violenta, a palavra violência aqui quer dizer força. Quer dizer até essa agressividade de quem realmente não é aquela força só que resiste, sabe? Que fica ali rígida, parada, mas é aquela força que agride. Esse está sendo o problema de alguns. Tem gente que ainda não partiu para essa fase. E se não partiu, está atrasado. Porque eu estiquei mais nos exemplos da família, mas em tudo hoje está desse jeito. Se você ficar parado, se você não faz nada, você perde. Você sofre. Você é lesado. Você é roubado. Sua vida não só fica estagnada, mas hoje ficar estagnado é igual você deixar dinheiro parado. Dinheiro parado, de um dia para o outro, ele valoriza ou ele, como é que é o nome? Desvaloriza. Desvaloriza. Quem deixou para abastecer essa semana, não abasteceu semana passada, o dinheiro está guardado, você põe menos gasolina no seu tanque hoje. É ou não é? Vale menos. Quem deixou para comprar comida essa semana, não comprou a semana passada, já. Você for lá, dá R$10 de carne, você vai ver que o peso é menor. Não é só os preços que estão assim. Nós estamos já num tempo que as coisas estão sendo abreviadas. Quando você sabe o que fazer, e eu estou falando da palavra, estou falando desse poder que a fé é para nós. Quando você sabe o que fazer e não faz, você é quem sofre essa violência. Porque aquela palavra que o Senhor Jesus disse, quando o valente vem para entrar na sua casa e saquear os seus bens, o que você tem que fazer? Ora ao Senhor, porque o valente vai embora. É isso que está escrito ou não? O que está escrito? Seja mais forte do que o valente. Se o valente quiser, tem uma expressão que diz, se o valente quiser manietar você, fala assim, seja mais valente do que ele. Você tem que ser mais valente do que ele. Porque eu ficar olhando, assistindo, pensando, sabe, tem gente que ainda na igreja, com a palavra, com acesso que tem à palavra, acredita em pensamento positivo. Pensamento não muda, pensamento é só o início das coisas. O pensamento não pode ser a continuação, sabe? Não vai entrar, o valente não vai entrar, o ladrão não vai entrar. O ladrão não vai entrar, o ladrão não vai entrar. Meu Deus, já está aqui dentro. Já era. Tem gente que está vivendo isso. Está vendo as situações acontecer. E eu repito sempre, teve palavra para o semestre. Tem, né? Tem palavra para a temporada que a gente está, que essas N promessas para a primavera.
E está vendo, aí passa a oportunidade pelas mãos, a porta ampla, grande, promissora é aberta, mas a pessoa fica assistindo. Ela ouve uma palavra num culto que é para ela ir lá, é para ela sair do lugar, é para ela naquele mesmo dia às vezes ir lá e falar, e declarar, e ungir o lugar, fazer aquela ligação, rejeitar a partir daquele momento aquela sentença, aquele diagnóstico, dizer não aceito mais isso, eu estava dormente espiritualmente quando eu passei por aquela consulta, quando eu fui para aquele lugar, agora não estou mais, eu vou combater isso. Por quê? Porque o diabo pode estar te combatendo e você não percebeu, por algo que está escrito num papel, por algo que alguém está falando costumeira e continuamente para você todo dia. O diabo pode estar tentando entrar na sua vida e você permitir isso, dando legalidade com uma doença, com um diagnóstico, com uma sentença. E você, não, mas foi o fulano, foi o doutor fulano, foi o especialista, foi o delegado, foi o médico, será quem? Você tem que ter uma fé, e uma fé violenta. E a fé violenta não é uma fé que agride pessoas, não é uma fé que derruba pessoas, mas é uma fé que tem ação. E não é uma ação contida, não é aquela ação com protocolos. Isso é uma coisa que a gente, por isso que a gente combate, não aceita essa história de sempre estar fazendo as coisas, falando as coisas com dedos, preocupado com o politicamente correto. O cristão não tem compromisso com o politicamente correto, o cristão tem compromisso com um linguajar puro. Você percebe a diferença ou não? O que é um linguajar puro? É um linguajar santo. É você falar o que edifica. Mas se o que edifica pode magoar alguém, paciência. Porque muitos cultos magoam pessoas. É ou não é verdade? Você pode usar só a palavra santa, a palavra da Bíblia, a palavra que fala de Deus, de Jesus, de justiça, de tratamento, e pessoas ficarem magoadas. Não pode falar isso. Não pode falar aquilo. Não, eu não posso falar o que a Bíblia diz, é o baixo calão, é linguagem torpe, linguagem que não vai agregar, que não vai trazer bênção para a minha vida, que Deus reprova, que Deus não se agrada daquilo. E não é só a linguagem, é o pensamento, é a atitude, é o comportamento. Mas não está preocupado, é o que eu vou falar, é verdade, é o que eu creio, é o que eu acredito, mas alguém pode se ofender. Porque muitas vezes o se ofender de pessoas é porque elas não têm essa fé. Pedro, por exemplo. Pedro não se preocupou se os seus companheiros de barco, também discípulos de Jesus, iriam com ele pisar sobre as águas. Ele preocupou com isso? Gente, vocês não vão se incomodar, se ofender se eu for não, né? Vocês querem ir, como é que está, vocês concordam, não concordam? Ó o foco, Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. Mas e o restante? Que o restante creia. Eu estou focado em Jesus. Esse é o meu momento, eu não vou ficar parado no meu momento. Eu não vou pegar o meu momento, a minha oportunidade, eu não vou ver a porta aberta para mim, Jesus diante de mim, operando um milagre, e que eu estou aqui dentro, eu estou percebendo que eu também posso, e muitas vezes é assim que o Espírito Santo mexe com a gente na palavra. Você ouve algo, e você ouve uma voz como se fosse tua, te dizendo assim, eu também posso. Repita aí, diga, eu também posso. Às vezes é isso. E você não sabe que é Deus falando com você. Você ouve algo, você ouve um testemunho, você vê um exemplo sendo dado, você pega uma parte da Bíblia ali que talvez até não é nem não é a parte alta, né? Talvez para o pregador que está pregando, não é o versículo-chave, não é o exemplo, mas você ouve algo que você pensa assim lá dentro, né? Algo com você. Você está ali, eu também posso. Que coisa, ele conseguiu, ela conseguiu, fez isso, eu também posso. O Deus é o mesmo. Pedro, eu também posso, eu preciso da autoridade dele. Senhor, se é o Senhor mesmo, ou seja, se for Jesus, eu vou.
Se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. Venha. Ele saiu e andou no mar. Ele andou no mar. E ele estava mais seguro ali, no mar, do que naquele barco. Que até então diga, até então. Até então aquele era o ponto mais seguro para eles, para todos, inclusive para o Pedro. Você precisa se abrir para aqui. Pode ser que até então tinham coisas que para você eram mais seguras, porque você via, tocava, palpava, porque tinha alguma garantia. Aí vem a palavra e destrói com esse pensamento e te leva a crer, não, eu posso mais. Eu não posso aceitar só isso, eu não posso me conformar com isso. Eu não posso olhar para isso e pensar, é isso aqui, acabou, chega. Não, eu posso mais. Eu não preciso estar preso, limitado ao barco, só porque o que eu conheci até hoje foi alguém para estar no meio do mar precisa ter um barco, precisa ter um instrumento, precisa ter um meio para isso. Como é que Jesus chegou até aqui? Ele veio de barco? Veio ou não veio? Na situação lá, Jesus andando sobre o mar, já soprei. Jesus chegou lá de barco? Espera aí. Isso é aumentar o nosso teto. Ele não chegou aqui de barco. Ele não está pisando, não está sentado sobre um barco. Ele está pisando nas águas. E é assim que o Espírito Santo trabalha às vezes. Você vai lá e você tem ali uma inspiração para algo. Você tem um despertamento para algo que acontece dentro de você. Como ainda na segunda eu falei, às vezes você está ouvindo a palavra e você é tocado para algo que nem está sendo dito especificamente, mas você lá dentro você pensa, é para mim isso aqui, Deus está falando algo comigo, Deus está me dando aqui uma direção que eu sei, é comigo, eu sei o que Ele está, para onde Ele está me levando, eu sei aqui que Ele está mexendo, é comigo. Não fica parado. Não olha para isso como se fosse um momento comum, um momento passageiro. Não, vai passar daqui a pouco, essa vontade, esse desejo. Não. Senhor, eu quero mais. Quando acontece isso com você, você tem que dizer, Senhor, eu quero mais. Fala mais. Senhor, trabalha aqui em mim. Alimenta isso em mim, porque eu vou além. Eu vou dar esse passo, eu vou sair desse barco. Eu não vou ficar aqui contido, não vou ficar preocupado se vão agradar, se vão gostar, se vão concordar, não. Eu sei que é comigo e eu vou sair do barco, eu vou pisar na água, eu vou andar sobre as águas igual ao Senhor. O que eu preciso é disso, que o Senhor me diga venha, porque foi o que aconteceu com Pedro, foi ou não foi? E eu repito, ele não pediu opinião, ele não pediu conselho. Nos nossos dias, muitos diriam, olha que egoísta, olha que cara arrogante, orgulhoso, presunçoso, pedante, ele acha que ele é melhor que os outros. O que ele achou, não sei, mas ele creu e viveu o milagre. Foi ou não foi? E é isso que tem que ser. A porta é para mim. A amplitude é para mim. Eu sei o que eu estou aqui recebendo de Deus, eu sei o que muitas vezes, a expressão que a gente costuma usar, eu sei o que eu estou sentindo de Deus. Então por que eu vou deixar isso passar? Para continuar me nivelando por baixo? A gente precisa conceber e conceber agora que muitos de nós, por muito tempo, se nivelou por baixo. Se nivelou de uma maneira para não chocar ninguém, para não decepcionar ninguém, para não fazer barulho, para não causar nenhum estardalhaço, ou para ninguém se sentir ofendido por ficar para trás. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala de gente, de homens e mulheres de Deus que creram e deixaram pessoas para trás, que não deixaram pessoas a metros
de distância para trás, que criaram um verdadeiro abismo entre eles e aquelas pessoas. E um grande exemplo disso, eu poderia citar N aqui, mas um deles, o José. Quando José viveu tudo aquilo, muita gente, como é que ficaria? Depressiva, teria sido aquela pessoa do caráter estragado, o injusto, o vingativo, né, o contido, que nunca olhar nos olhos de ninguém. Os meus próprios irmãos me jogaram no poço, queriam me matar, me venderam como escravo. Depois cheguei nu lá no Egito, fui humilhado. Imagina o tempo que demorou para ele aprender a língua, para ele começar a ter alguma dignidade, algo do tipo cobrir as partes íntimas, comer uma comida ali digna. E você não vê o José, quando ele deu a volta por cima, você não vê o José, esse cara preso a isso. Mas você não vê ele preso a nada também quando ele teve oportunidade. Foi ou não foi? José, se barbeia aí, vai rápido lá que o rei do Egito, Faraó, quer falar com você. Você não vê esse homem preocupado com quem estava ali na prisão com ele. Vocês vão ficar bem, vocês vão dar tudo certo, agora é minha vez e daqui a pouco é de vocês. Não, eu sei o que eu plantei, eu sei o que eu creio. É a minha vez, é o meu momento, e eu não vou deixar passar. Deus tem falado conosco, eu não sei as demais pessoas, mas nós temos palavra. Eu repito algo que eu falei na segunda, eu não estou falando algo aqui que para alguém que está aqui há mais de um mês é algo novo. Não, agora Deus vai fazer. Deus tem falado. Deus tem prometido, garantido, Deus tem confirmado palavra. E as obras, os testemunhos, os acontecimentos estão provando, estão confirmando isso. Só que de repente, por algum motivo, e com certeza o motivo é a incredulidade, porque qualquer pecado, qualquer coisa que não funcione na sua vida, tem o fundamento da incredulidade. Talvez você está aí, contido, talvez alguma coisa externa está tendo mais poder sobre você, tipo o versículo, mas há muitos adversários, então cautela, cuidado. Não, cautela nada, violência, agressividade, força, e eu estou falando de fé. Aqui em 1 Samuel 11:1, olha como tudo é a resposta de fé que você dá. Eu quero que você se coloque, que você entre nessa passagem. Que primeiro você se sinta aqui os Jabes de Gileade. Como que a vida da gente muda? Como que pode mudar uma situação assim? Ela ir do inferno até o céu. E tudo é uma questão de fé. Olha aqui. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Isso aqui foi agressividade ou passividade? Isso aqui foi tudo que uma pessoa não pode fazer na vida dela. Se entregar a primeira notícia, primeira visão, primeiro olhar, primeiro pensamento ruim, já, não. Olha que eles não resistiram nada. E eu repito o que eu falei, uma coisa é resistência, e é resistência na fé, outra coisa é dureza. A cada dia nós temos que nos tornar em pessoas resilientes. E isso tem a ver com a fé e com atitudes que Deus aprova, que Deus se agrada. Mas não nos tornar em pessoas duras. Está entendendo ou não? Quem entendeu a diferença? Resiliente, você tem poder de Deus, você tem fé, você sabe onde Deus te colocou.
você acredita que as coisas vão além do que os teus olhos estão vendo agora, e por isso você resiste. O duro não, o duro está fechado. O duro não está crescendo no processo. O duro, ele está ali se lembrando das piores fases da vida dele. O duro não está dando abertura para Deus trabalhar ele, levantar ele. O duro está se enchendo de emoções, é emocional. Então ele se fecha, ele endurece, ele cria um escudo de todos, a começar por Deus. E às vezes até das pessoas que estão ali com um propósito bom na vida dela. Você vê a pessoa se fechando, se isolando da família, de quem é bênção na vida dela, ela ficando impermeável para a palavra de Deus, vem a palavra, não. É como se só ela tivesse razão. Então, uma coisa é você resistir. E eu falo isso porque tem coisas, às vezes, eu já vi gente que eu preguei uma coisa, depois a pessoa pegar aquilo ali, não, mas foi falado isso. Não, resiliente é uma coisa, duro é outra. E se você está duro, se quebrante. Porque um quebrantamento hoje pode mudar muita coisa na sua vida. Se você dá a Deus, se você cede a Deus, Deus já pode te colocar num lugar, Deus pode te capacitar, te dar uma visão que você não tinha, Ele pode te dar sabedoria, Ele pode te dar graça. Porque tem momentos na vida da gente que o momento é de suportar. Eu não sou pregador triunfalista só, que é só vitória, todo dia. Tem momentos que é momentos de você suportar. E para suportar você precisa do que, gente? Resiliência. E você vai receber graça de Deus para isso. Aguentar. Né? Deixar aquele dia que amanheceu, anoitecer e amanhecer o próximo. Não há noite tão longa que não... Essa aí é física, viu, gente? Não é nem Bíblia não, tá? Não há noite tão longa que não amanheça. Chega uma hora que a noite acaba, vem o dia, vem o sol. E tem dias, eu não vou falar aqui para você que todos os dias da tua vida você vai viver alegria suprema. Não, tem dias que você tem que suportar aquilo. Tem que estar ali firme, mas firme em Deus, e não duro para Deus. Tem que estar sensível para Deus. Deixa eu ver o que o Senhor fala. E essa sensibilidade eu tiro daquele momento, daquela fase do Elias. Lembra quando Elias foi lá para a caverna e o Senhor alimentou ele e sustentou ele, depois ele começou a ter algumas experiências, vento, mais vento, fogo, até que ele teve a experiência com o Espírito. Então veja que apesar de tudo, aquele tempo longe, isolado, ele mantinha a sensibilidade para o Espírito. Uma pessoa dura, ela não percebe o Espírito Santo falando. Ela está fechada, ela está amarga. E com o tempo vai passando, ela não vê mudanças, ela começa a se embrenhar naquilo que os sentimentos vão dizendo. É onde você vê gente caindo, gente que já esteve em lugares altos, se desviando, se perdendo, trocando a palavra, trocando a promessa, pelo que estão sentindo, pelo momento. Então, cuidado com isso. Porque às vezes você ouve uma palavra e você trata ela de forma generalizada. E não é. Aliás, a palavra eu sempre digo que o segredo da palavra, de toda a palavra de Deus, o segredo dela é o equilíbrio. Fuja dos extremos. Do mesmo jeito que você tem que ser radical com os teus filhos, você tem que ser sensível com eles também. Não é só o radical que eu falei no começo. Tem que ter a sensibilidade, o carinho, a compreensão. Você tem que ter proporcionabilidade. Você tem que saber que quando é uma criança, não é um adulto. Você não pode tratar uma criança como um adulto, corrigir como um adulto, agir como um adulto. Você tem que ser o adulto. Mas na proporção que a criança vai receber.
Porque tem coisa que é igual ao remédio. Remédio na dose errada, no caso excessiva, exagerada, vira o quê? Veneno. É ou não é? Remédio numa dose excessiva vira veneno. E aí é onde vem uma coisa que a palavra de Deus nos ensina sempre. Diga equilíbrio. Então, aqui o momento foi de resiliência. Aliás, o momento exigia resiliência, quando eles foram passivos. Faça um tratado conosco, que nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo o Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Ele ficou agressivo. Ele ficou revoltado. Ele ficou violento, tanto que as obras daqui para frente para ele, você vai ver que ele já não teve, ele não foi paciente, que aí é onde eu digo do equilíbrio. O Saul, até então, a gente lembra da passagem anterior que fala dele com aquela paciência, ele, aquele homem aparentemente manso, procurando as ovelhas, não lembro se foram ovelhas, agora os jumentos do pai dele lá que se perderam lá, aqueles animais, e vai, viaja, vai de um lugar para outro, e vai, e anda, aquela paciência. Aqui não. E o detalhe aqui, o detalhe que faz toda a diferença, ele ficou furioso depois do que na vida dele? Do que? O Espírito. O Espírito do Senhor, na época o Espírito do Senhor se manifestava na vida de uma pessoa. Hoje nós temos o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Agora vamos lá, primeiro eu preciso pegar num ponto aqui que isso acontece. E todos precisam ouvir sobre isso. Que olha o comportamento dos homens de Jabes. Eles ouviram algo inadmissível. Viram na verdade, viram um cerco, porque está escrito que Naás avançou contra Jabes, meio que já estava na posição ali, vamos atacar. O pessoal percebeu, já chegou e, faça um tratado conosco que nós nos sujeitaremos a você. Aí o Naás falou, só cuidado com o que você está cedendo, para quem você está cedendo, o que você está cedendo. E olha aqui, a evolução das coisas provam se ela é para nós ou se ela não é. Quando o povo aquela enganada ideia de, não, vamos aqui apaziguar, não vamos criar um caso. O negócio evoluiu de que maneira? Piorou. Faça um tratado conosco que nos sujeitaremos a você. O que o Naás falou? Eu só vou fazer um acordo com vocês se eu humilhar vocês. Se eu tripudiar de vocês, eu quero arrancar o olho direito de vocês, e humilhando vocês eu faço um acordo. Quer dizer, aquele não era o acordo. O acordo, primeiro, condicionava
a ele tirar o olho direito de cada homem de Israel. E aí, assim, espantosamente, era para quem ouviu isso e dizia assim, você está louco? Você não está falando isso para mim? Jamais. Tem coisa que quando você ouve, você tem que dizer jamais na hora, nunca, eu não aceito isso. Eu não me rendo a isso, eu me rendo a Deus. Mas eu te pergunto, você ouviu alguém dizendo aqui, eu me rendo a Deus? Para só um pouquinho agora e pensa, será que não tem situações na tua vida que você está fazendo? Não com Naás, até porque eu nunca conheci ninguém chamado Naás. Mas, vamos trocar aqui nomes, vamos trocar aqui o olho direito, vamos trocar aqui esse contexto de guerra. Será que você, quando ouve uma palavra, quando ouve algo, quando Deus fala com você, te toca, faz, meu filho, cede, meu filho, avança mais, se sujeita a essa ordenança, se sujeita a essa ordem, talvez você, mas quando Naás fala, talvez você está aí desse jeito, rapidamente, se rendendo, implorando para fazer um acordo desleal, leonino, injusto, que desde o começo você sabe, vai ser ruim para mim. Eu vou perder. Eu vou ser enganado, vou ser humilhado, eu vou entrar aqui para ser lesado. Tem gente que não se despertou ainda, que quando a palavra fala, quando Deus fala, a pessoa não se sujeita. Mas quando alguém faz uma proposta indigna, indecente, desleal como essa, ele para pensar. Não, me dá 7 dias aí que eu vou pensar, vamos ver. Inaceitável, isso não é conduta de homem, de mulher de Deus. O diabo está usando pessoas, está usando instituições, está usando áreas, situações da sua vida, você está aí se humilhando, se rebaixando, isso aqui é se rebaixar. Naás, faz um acordo com a gente. Ou seja, eu não vou nem lutar. Não, eu reconheço, eu já perdi antes de lutar. Isso é o que o medo faz com uma pessoa. Essa falsa ideia de segurança, não, pelo menos, eu acho que alguém ainda pensou, pelo menos melhor ficar vivo com o olho direito do que morrer. Não. Desde quando as opções que a gente tem são só essas? Melhor ficar vivo com o olho direito do que morrer. Tem gente que vive assim, sabia? Tem gente que qualquer coisa que aconteça, a pessoa já começa a imaginar o pior. Não, vou perder, não vai dar certo, não vai arrebentar com a minha família. Não, isso aqui agora eu já sei, isso aqui, vou viver aquela fase, médico, hospital, o exame, diagnóstico e tal. Opa! Tem gente que está vivendo porque o acordo que está buscando, a direção para onde está indo é a direção de Naás. Se você vai para o Naás, oferecer a mão, ele não quer a mão, ele quer a mão, ele quer o teu olho, ele quer a tua vergonha, que é o que o diabo faz. A gente leu no domingo o versículo que fala que o comandante do mundo invisível, quem que é o comandante do mundo invisível? É o diabo. Quem comanda, quem toca o terror nas pessoas, para elas já ficarem aterrorizadas, pensando pior, para elas se sujeitarem a uma situação como essa. Eu não estou falando de uma parábola, eu estou falando de um fato que aconteceu. Algo que aconteceu, os homens não fazem um acordo tal, e o Naás fala, só farei um tratado com vocês sob a condição, quer dizer, essa é a condição, ainda vem o tratado. O que é o tratado? Vocês vão me dar dinheiro, vocês não vão poder passar por lá, por ali, por aqui, vocês vão ter que me dar água, vocês vão ter que me dar, talvez, mulheres, filhas de vocês,
Porque ele disse assim: só farei um acordo sob essa condição. Quer dizer, tem essa condição e o acordo vai estar debaixo disso. Quer dizer, aquele não era um acordo. Aquela era a condição, aquela seria a introdução do livro que eles ainda iam escrever a história de pavor, de humilhação, de vergonha, de perdas. Ali era a introdução do livro. Deixa eu então começar, deixa eu tirar o meu olho direito. Tá bom assim, Nas? Eu creio que ele falaria: não, você já tirou o direito, tira o outro agora. Um olho ainda dá para muita coisa. E tem gente que está vivendo isso. Cada exigência do diabo, está a pessoa cedendo. Não pode isso, tá bom. Agora não pode mais aqui, tá bom. Agora é mais aquilo, tá bom. Daqui a pouco, não pode nada. Não faz nada, não vive nada. Mas graças a Deus, que igual aconteceu com Saul, o Espírito do Senhor se manifestou na vida dele. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. 330.000 homens. Se antes disso, com 300, na bênção, 300, debaixo da fé de um homem que dependia de Deus, que era o Gideão, fizeram um arraso, imagina com 330.000. Não tem como, pode ser o tamanho do inimigo que for, pode ser o inimigo de milhões. 330.000 homens é bastante coisa. É ou não é? Quem que se reduziu? Foram eles. Veja você, que quando eles viram um avanço, eles já encolheram. E o encolher é o contrário de você avançar, de você forçar. Se você está encolhendo para cada avanço que você vê numa área da sua vida, um avanço negativo, o avanço de uma sentença, o avanço de um problema, você já pode detectar agora: não é a fé que eu estou praticando. Porque encolher não pode ser uma opção, sequer. Quem ouviu isso? Diga: encolher não pode ser opção para mim. Você não pode encolher. Você não pode. Não, está avançando. Olha os amonitas avançando. Olha o Naás avançando. Eu vou encolher. Não vou encolher. Não vou encolher. Não vou ceder. Não vou aqui retroceder. Não. Eu vou declarar, como a gente ouviu na segunda, eu vou falar, eu vou pregar para mim, eu vou pregar para essa situação, eu vou falar com o vale de ossos secos, eu vou buscar Deus, eu não vou ficar estudando as possibilidades que o Naás vai me dar, qual é a menos pior. Não, eu vou me voltar para Deus, porque o Saul, quando deu ouvidos ao Espírito, o que ele fez? Ele saiu tomando atitudes para chamar a atenção de cada homem que tinha ali. Cortou ali os pedaços, mandou: espalhe isso aí por Israel. Espalhe isso aí, fala que quem não me acompanhar, quem não enfrentar o que tem que enfrentar, vai ver todos os seus bois despedaçados desse jeito. Quer dizer, vocês estão achando que isso aí tem fim?
que vai terminar nesse olho, alguma coisa, não, daqui a pouco vocês vão estar passando fome, daqui a pouco vocês vão estar na miséria, daqui a pouco vocês vão estar arrasados, vocês vão estar arruinados. Tem coisa que é você com uma atitude de fé que você põe fim, você diz, chega, acabou. Eu não vou mais lutar para criar um meio para atender a exigência do diabo, a exigência do Naás. Eu vou agradar a Deus, eu vou buscar Deus. Não vou mais ficar falando do caos, da tragédia, da ruína, do mal. Eu vou falar aquilo que Deus mandou eu falar, o que Deus mandou eu declarar, o que Deus mandou eu pregar. Não vou mais ficar olhando para o chão para juntar os cacos. Vou estender minha mão, vou ungir, vou abençoar. Como o Senhor falou para o Josué, não despreza nada que eu estou te falando, não, meu filho, faz, fala, age, não deixa de agir, age repetidamente, fala repetidamente. E disseram aos mensageiros de Jabes, diga aos homens de Jabes de Gileade, amanhã na hora mais quente do dia haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se... Mas peraí, eles não estavam chorando até pouco tempo atrás? Aprenda agora o que são sentimentos. Sentimentos são escravos. O que um escravo faz com o outro? Ele liberta ou ele escraviza? Escravo liberta escravo? Não, só escraviza. Sentimentos são escravos. E eles têm que ser assim na sua vida, não você escravo deles. Meus sentimentos, eles têm que estar abaixo da minha fé, da minha convicção. E não a minha atitude, não os meus passos estarem abaixo dos meus sentimentos. Porque os mesmos que estavam no outro dia chorando, agora estavam se alegrando. Sentimento. E eu não estou dizendo, vamos nos prender à alegria. Não se prenda nem ao choro nem à alegria. Porque é o que eu estou dizendo, o sentimento é escravo. Por isso não viva pelos seus sentimentos. Não ouça os seus sentimentos. Não toma as decisões na hora que você está no calor da emoção, do sentimento. Eu estou sentindo isso. Tá? Opa, espera aí. Não é o que eu estou sentindo. É o que eu sei. É o que Deus falou comigo. É o que eu recebi de Deus. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. O Naás e os amonitas foram até assim folgados, mais fácil do que a gente tinha imaginado. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Isso aqui foi uma imposição de uma derrota tão grande, tão violenta, que está escrito que quem sobreviveu, o terror que viveu foi tão grande, que não ficaram 2, com medo de um acabar atrasando o outro e morrerem juntos. E foram os mesmos que no começo da situação estavam pedindo 7 dias para se prepararem para entregarem o olho direito para aqueles homens. Aqui a gente está falando das mesmas pessoas. O mesmo lugar. O mesmo problema. O mesmo inimigo. Mas algumas pessoas que receberam sem fé, sem a direção, a condução do Espírito Santo, e por isso ali se encolheram.
cederam, já se abriram para negociar o que é inegociável. E quando chegou no ouvido daquele que foi possuído pelo Espírito Santo, que ficou furioso, agressivo, aquilo mudou o rumo. Por isso que a fé não se prive daquilo que Deus está imbuindo você aí, de você fazer, de você romper. Coisas que é para você começar, iniciar. Atitude, comportamento. Não ficar ali preso a algo, preso a alguém. Ficar aí essa flutuação e se nivelando por quem está abaixo, por quem tem menos, por quem é menor, por quem abriu mão da vida. Ah, mas está perto. Ah, está comigo. Ah, começamos juntos. Ah, não, a gente mora no mesmo lugar. Não. Saul também morava ali. De repente ele chega ali, está todo mundo chorando. O que está acontecendo? O que é isso aqui? O que é esse choro todo? Ah, porque o Naás lá vai arrancar o olho direito de cada um aqui. O pessoal agora já está vivendo isso antes de acontecer. Mas por que vai arrancar? Ah, porque ele avançou ali em Jabes de Gileade e agora não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? Tem sim. Vamos lutar. E aí, veja que o Espírito do Senhor possuiu ele, ficou furioso, e essa fúria aqui não é a ira, não é o nervoso, mas é atitude agressiva. É a pessoa ser ativa, não ficar parado esperando as coisas acontecerem, piorarem, se agravarem, mas ela já sair fazendo, pegando o que ela tem que pegar, não ficar com a mão frouxa ali, deixando as coisas correrem debaixo das mãos dela, debaixo dos olhos dela. Não, eu pego o que é meu, eu tomo o que é meu, eu tomo a autoridade que é minha, eu tomo a palavra que é para mim, e eu falo, eu declaro, eu vivo, eu resisto agora, porque eu tenho o poder de Deus na minha vida. Ah, mas é o Naás, é o Amonita, não importa quem é, maior é o que está conosco. É o que a Bíblia diz, mas são os que estão conosco, como Eliseu disse para o servo dele, quando ele entrou desesperado: meu senhor, estamos cercados. Ele falou: fique em paz, espera aí, estou levantando aqui, estou acordando agora, não me interrompe, mas são os que estão conosco do que os que são com eles. No fim, aquele exército foi conduzido cego pelo Eliseu. Tem muita coisa que é a primeira reação que você já tem que ter, não pode esperar a segunda, já, opa, não aceito. Não me submeto. E não vou ficar ouvindo isso aqui passivamente. Eu quebro. Você tem momentos da sua vida, você tem que fazer essa oração já de imediato. Eu quebro essa palavra. Eu anulo agora essa sentença no mundo espiritual. Fulano, o que você vai fazer? Não vou fazer nada, quem vai fazer é Deus. Não me entrego, não me rendo, não dou nada, não dou uma unha. Porque não é essa palavra, não é essa direção que eu tenho de Deus. Foi assim que eles venceram. E quem crê vence desse jeito. Com uma fé ativa, agressiva, violenta, com força. Porque quando você crê, você tem força, você não vai ficar parado, você não vai ficar ali esperando as coisas e as pessoas virem, chegarem, as coisas acontecerem. Você vai fazer o que cabe a você, como Saul fez, e a atitude dele moveu pessoas. Você pode dizer: ninguém está me ajudando, comece a fazer, daqui a pouco você vai mover pessoas, não espere as pessoas te moverem. Diga: eu não vou esperar passivamente as coisas e as pessoas me moverem. Diga: eu me movo. Você se move. Você faz. Você inicia. Você se levanta, igual Saul se levantou, com uma atitude violenta, com uma ação violenta, que é o que a fé produz em nós. E começa em nós numa palavra, numa obra, numa reação, e termina como terminou para eles, uma vitória como ninguém imaginou. Mas o que o Naás pensava de longe, Israel viveu de perto, e viveu muito melhor do que o Naás teria feito. Coloque-se em pé, por gentileza, vamos falar com Deus agora.
com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Eu quero que você agora realmente esteja com seus olhos fechados para que nada te distraia e que você não perca a oportunidade agora já de falar com Deus que você não aceita mais a passividade. Fala com Deus, não espera terminar o culto e reprogramar isso, pensar. Tem gente, não, depois eu vou ver de novo esse culto. Não, agora, já eu não acredito que alguém aqui que ouviu, que está na passividade, está confortável com essa palavra. De uma área que você está aí, fazendo acordo com um Naás da vida. De uma situação que você ouviu, engoliu, está aí sofrendo calado por isso. Está aí perturbado já, e agora? Como é que vai ficar? Como é que eu vou fazer? Já falou com Deus? Já orou? Já pediu? Já fez uma declaração? Não? Então começa a fazer agora. E já começa declarando, Senhor, não, eu não sou mais passivo. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não sou passivo na minha casa. Eu não sou passivo com os meus filhos. Eu não sou passivo com essa situação. Eu não vou dar nada para o Naás. Eu não vou me submeter ao comandante desse mundo invisível, ao diabo. Eu não vou ficar aqui não, Senhor, chorando, por estar chateado, triste, por estar mal por algo que aconteceu e eu não tinha o que fazer. Não. Se você não tem uma atitude já dentro da igreja, daqui a pouco talvez você já de novo você volta para a mesma situação. E eu falei isso no começo. A palavra não é para manter você num pensamento, a palavra é para mudar o pensamento. Uma vez que o pensamento mudou, ele tem que virar uma palavra, ele tem que virar a tua voz, ele tem que virar uma atitude, ele tem que virar uma ação, ele tem que se tornar numa reação. Você não vive de pensamento. Então, na palavra, na pregação, o pensamento já tem que ter mudado. Para agora, já ter uma outra ação aí, uma outra atitude. E não deixa o comandante invisível. Está em Efésios, lá eu não lembro o versículo, coloca para mim o versículo aí, que eu não lembro qual que é, por favor. Que fala lá em Efésios do comandante invisível, foi a primeira leitura do domingo. Não deixe esse comandante invisível aí agora ficar soprando no teu ouvido. Não, é que no meu caso se trata disso. Não, no meu caso, a complexidade, a dificuldade, é o diagnóstico. Não, a pessoa que me falou é tal. Não importa. É igual aqui, o Naás não era qualquer um. Para uns. Para o Saul ele era mais um. Saul não tomou conhecimento do tal do Naás. Saul não abriu negociação com Naás. Está aqui, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, o diabo. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Se você ouviu a palavra e está aí, não é bem assim. Isso é o que o comandante dos poderes do mundo invisível está falando na tua mente. Quebra isso agora. Anula isso agora. Para de aceitar. É redundante, mas é verdade. Pare de aceitar passivamente a passividade. Pare de aceitar o primeiro pensamento que vem à tua mente. E a maioria das pessoas é viciada em ter o primeiro pensamento, a seguinte frase: é muito difícil isso. Tem gente que é viciada nisso. É muito difícil isso. Houve uma coisa, é muito difícil isso. E qual que é o segundo pensamento? Deixa para lá. Deixa para lá. Não vou continuar com isso não. Não vou mexer com isso não. Não vou seguir com isso não. Se liberta desse vício. Esse vício mental. Esse vício emocional. Isso é incredulidade. Você não pode aceitar a incredulidade dominando a sua vida.
Você está num momento agora, do culto, que a presença é essa mesmo. É para você ter uma ação violenta, essa é a direção do Espírito para nós. Aqui pode ter vários Saúls, ficando furiosos, como ainda não ficaram com a mesma situação que estão aceitando há muito tempo. Ficando furioso mesmo, e a começar furioso consigo. Como que eu aceitei isso? Como que eu me rendi a isso? Como que eu permiti isso na minha vida? Como que eu deixei isso correr desse jeito? Não é o que eu ouço de Deus, não é o que eu recebi de Deus. Não é o que Deus falou comigo. Eu não aceito mais. Eu não permito mais, eu não vou alimentar mais isso. Chega de negociar com o diabo. Chega de tentar fazer acordo com o diabo. Chega de esperar a justiça. Chega de esperar a sabedoria. Chega de esperar coisas justas do ímpio. Do ímpio você espera coisas ímpias. Para de ficar se colocando na mão do ímpio, entregando a sua vida na mão do ímpio. Ore a Deus agora, em nome de Jesus. Pede para esse Senhor, me liberta agora. Eu quero aqui agora, Senhor, libertação. Eu vim, eu ouvi, eu criei, Senhor, eu creio. Eu creio agora, meu Pai, que eu vou orar, eu vou pedir, o Senhor vai me libertar, vai cair por terra agora essa passividade que vem me dominando, que vem arrasando com a minha vida, que vem aqui me anulando, eu fico anulado. Eu tenho o que falar, mas eu me calo. Eu tenho o que fazer, mas eu paro e eu fico assistindo as coisas. Eu olho para as pessoas agindo, eu me intimido, eu encolho. Chega! Em nome de Jesus, Senhor, eu peço agora, passa com o teu sangue agora sobre cada um que está aqui, se submete ao Senhor. Essa pessoa que se abre para a tua palavra, e ela pede agora, Senhor, eu quero libertação, eu não aceito mais, eu não me rendo mais a esses sentimentos que vêm me dominando, que vêm me enfraquecendo, que vêm impondo sobre mim derrota atrás de derrota, que vem impondo sobre mim essas perdas. Uma hora eu perco a honra, eu perco os olhos, eu perco a paz, eu perco o dinheiro, eu perco o emprego, eu perco a família, eu perco a dignidade. Eu não aceito, Senhor, e eu peço agora, liberta em nome de Jesus. Liberta essa pessoa agora, Senhor, em nome de Jesus. Liberta agora, Senhor, em nome de Jesus. Liberta desse vício mental. Liberta agora dessa condição emocional. Liberta agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha libertar essa pessoa agora, em nome de Jesus. Que se ela está presa a algo, se ela se volta para o passado, se ela se remete a alguém, se ela tem como teto da vida dela o pai, a mãe, que foi um derrotado, uma derrotada, uma pessoa passiva, que a vida inteira aceitou tudo, que disse sim para tudo e sim para todos. Senhor, liberta ela agora dessa prisão emocional. Liberta agora, Senhor, eu peço em nome de Jesus. Eu não aceito que alguém saia daqui hoje, Senhor, carregando consigo esse peso, sendo dominado pelo comandante do mundo, meu Deus invisível. Eu não aceito agora. Ora a Deus agora e fala: não aceito mais esse domínio na minha mente. Eu não aceito mais esse domínio agora pelas minhas emoções. Eu não aceito mais esse domínio que trava até o meu corpo. Quando eu sou exigido, eu passo mal, eu me sinto tremendo, eu tenho dor de cabeça, minha boca seca. Eu não aceito, Senhor, esse domínio maligno sobre a minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo esse mal agora. Essa pessoa que chegou aqui hoje passiva, intimidada, acomodada, essa pessoa que chegou aqui hoje entregue, essa pessoa, principalmente essa que chegou aqui hoje já fazendo acordos, estudando os acordos com demônios, se sujeitando a indignidades, calculando o tamanho das perdas,
Eu repreendo agora esse domínio sobre a mente dela, esse domínio sobre as emoções, que mantinha essa pessoa nessa condição. A visão dela é: eu nada posso, eu tudo aceito, nada é para mim, nada que é bom é para a minha vida, não cabe na minha vida. Senhor, eu declaro libertação agora. Tira com a mão, meu Deus. Tira agora, tira com a mão, Senhor. Eu não posso tirar com a mão, mas o Senhor pode, eu creio e declaro que o Senhor venha libertar agora aqueles que chegaram aqui hoje acorrentados, oprimidos, angustiados, carregados, meu Deus, de tantos pensamentos malignos. Liberta agora, Senhor. Coloca a mão na tua cabeça agora. Você vai falar agora que você não aceita sair daqui carregando, e nem carregado por isso. O que você não aceita? Vamos, abre a sua boca e fala. Vamos, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é com a minha que você vai agradar a Deus, é com a sua. O que é que você não aceita? O que é que você não aceita, que estava perturbando a tua mente? O que é? A situação do teu casamento, dívida? É aquele pensamento que cativava, prendia você. Não, Senhor, isso não domina mais a minha vida. Estava me levando a discutir em casa, estava me levando a perder o sono, estava me levando a não comer, estava me levando a comer demasiadamente, acabando comigo, com a minha saúde. Eu não aceito. Fala isso que você não aceita. Fala: eu não aceito em nome de Jesus. Eu não aceito aqui, dominando, perturbando a minha mente, em nome de Jesus. Diga: demônio, sai, sai, sai da minha mente, do meu coração, do meu corpo. Diga: eu te rejeito. Diga: eu tomo posse do Espírito do Senhor, com agressividade, com força, com poder, em nome de Jesus. Senhor, derrama poder sobre essa pessoa. Derrama poder, Senhor, em nome de Jesus. Porque se ela falou é porque ela creu. Porque como tantas vezes na vida dela, podia ter se calado de novo, ficado quieta, calada, passiva. Ela falou, ela creu, e eu peço, Senhor, faça conforme ela te pediu, em nome de Jesus. Eu declaro força, eu declaro que você é forte, que você é poderoso, que você pode, que você muda, que você reverte, que você reage, que você tem resistência, que você tem resiliência, que você vai além do que pensou, além do que já foi até hoje, em nome de Jesus. Senhor, nós não somos tudo isso, mas o Senhor nos capacita. E eu tomo posse dessa unção, do poder e da unção que o Senhor derrama sobre cada um que creu e que crê, em nome de Jesus. Conduza essa pessoa para que ela conduza o que está nas mãos dela, para que ela conduza a casa dela, a família dela, os negócios dela, o trabalho dela, para que ela conduza desde aquela mínima coisa que foi colocada aos cuidados dela, nas mãos dela, até coisas que ela nunca imaginou que ela encabeçaria, lideraria, meu Deus, e alteraria. E eu declaro que daqui saiam pessoas que venham alterar o rumo e o destino da própria vida e de multidões, como fez o Saul, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um, meu Pai. É o que eu creio e tomo posse, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.